né, na minha infância, na minha adolescência, na minha época de escola. Eu estudei durante 13 anos no mesmo colégio, e isso foi bênção na minha vida, esse tempo, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Na infância, às vezes a gente passa por coisas complicadas também, né? Tem quem diga que a vida de adulto é complicada, mas desde a infância a gente já passa por situações na adolescência, e na minha infância, fora da escola, o que eu vivia eram coisas, às vezes, que me traziam carga muito negativa. Palavras duras, palavras de que eu não estava fazendo nada certo, né? De que eu não valia nada, de que eu não tinha valor, ou seja, isso, né? E isso, numa criança, num adolescente, em qualquer um de nós, é difícil de ouvir. Principalmente quando é de pessoas que são do teu meio familiar, né? Então, na escola, eu tive a oportunidade de viver algo diferente. Na escola, eu tive a oportunidade de despertar meus talentos, né? Nas aulas que tinha, nas matérias. Só que também você pode pensar, então você era boa na escola, né? Tudo fluía bem. Não, na escola também tinha esse lado. Na escola eu sofri muito bullying, né? Hoje se chama bullying, na época era apelido, era brincadeira. Até na lata do lixo eu fui parar. Com 7 anos, imagina uma menina de 7 anos, né? Os meninos naquela época era meio que uma coisa contra menino com menina. Então, imagina todas as pessoas rindo, né? E você ali naquela situação. Mas eu vejo o cuidado de Deus desde aquela época na minha vida. Que o Senhor não me deixou eu pegar esses pensamentos, essas frases, aquilo muitas vezes de ruim que as pessoas fazem para nós. Quantas situações que a gente passa, que talvez você que está aqui hoje possa passar, estar passando na sua vida, ou já ter passado. Pessoas que te fizeram mal, que de certa forma abusaram de você, fizeram mal contra você, ou dizem palavras ruins para você. Dizem isso, de que você não tem valor, de que você não vai ser nada na vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, que eu tomei como posse para a minha vida, e eu sei, hoje eu tenho plena convicção em Deus, de que essas coisas, essas palavras que as pessoas dizem, as situações que a gente passa, não é isso que define quem nós somos. O que define quem nós somos é aquilo que Deus nos criou para ser e aquilo que a gente decide, é uma decisão. Você pode olhar para trás e você pode ainda de repente estar carregando mágoa, estar carregando um sentimento ruim em relação a alguém, mas isso não é para você carregar. Porque isso vai continuar ali martelando na sua mente, vai continuar te gerando sentimentos ruins. Então, na escola, eu digo que ali mesmo nesse ambiente, apesar de ter essa parte difícil, complicada de convivência, foi um lugar onde me despertou para muita coisa. Ali eu gostava muito na época, ainda gosto hoje, de fazer teatros. Então todo o trabalho que vinha, se podia ser livre, a gente inventava uma história, um teatro. E muitas vezes quando você se dedica e faz bem feito, porque todos nós temos talentos. Você certamente tem algum talento, né? Um ou muitos, né? Muitos, às vezes a gente acha que um é maior, mas todos nós temos muitos talentos. E ali eu via o valor sendo valorizado pelos professores, talvez na época, né? Até os meus professores que ouvirem hoje dizendo isso vão dizer, na época ela era bagunceira, ela nem olhava assim pra gente, né? Mas hoje eu vejo que é importante um professor dizer para um aluno, parabéns, que trabalho bem feito, você tem talento nisso, você é bom nisso. Porque talvez em casa a gente não está ouvindo essas palavras. Que bom um colega dizer para você ainda, eu quero fazer o trabalho contigo, ou vem cá, eu quero conversar contigo agora, porque você é legal, né? Porque eu gosto do seu sorriso, eu gosto da maneira que você brinca, porque talvez em casa você não tenha isso. Talvez em casa uma pessoa que está do seu lado não tenha isso. Então o que eu quero compartilhar com vocês é que não importa a tempestade que você está vivendo na sua vida, essa tempestade ela não veio para te afogar, ela não veio para fazer você desistir. Há um tempo atrás, eu acho que com tudo isso que eu ouvia, e às vezes eu mesmo perguntava para mim se eu era capaz, eu me formei, eu não reprovei nenhum ano, pode acontecer às vezes da pessoa reprovar, mas eu não reprovei para ter esse pesadelo
a partir disso, só para vocês entenderem. Eu tinha pesadelos, eu tive algumas vezes o mesmo, e ele era tão real que eu acordava com dúvida de se a realidade era o que eu sabia ou se tinha sido aquele pesadelo. E o pesadelo era o seguinte, que eu estava no 3º ano do ensino médio e eu desistia. Eu não conseguia continuar estudando porque na época eu já trabalhava e era bem puxado. Eu lembro que na época era bem difícil. Eu não me lembro de ter pensado em desistir, mas eu sei que eu tive esse pesadelo e era um sentimento muito ruim. Eu acordava com um sentimento muito ruim de quem foi derrotado, de quem desistiu de algo. Então eu quero dizer para vocês, não desistam. Talvez venha o pensamento para você desistir de algo, desistir da sua vida, desistir de algo na sua vida, não desista. É só você ultrapassar essa barreira, é só você olhar para o outro lado. Não olhe para o lado da tempestade. Há sempre um outro lado, há sempre uma outra forma de você ver. E agora, eu quero pedir para vocês fazerem uma coisa. Então, como eu disse, muitas vezes a gente não ouve palavras boas. A gente não ouve um elogio. Então, eu quero pedir para você olhar para a pessoa que está aí do seu lado. Olha bem para você ver quem ela é. Vocês se conhecem? Alguém está do lado de alguém que nunca viu? Não conhece? Todos se conhecem? Cauã? Conhece, Cauã? Então, beleza. O Eduardo, aqui tem o Henrique. Tá todos aí? Já tem alguém? Aqui os dois têm. Agora você vai falar para essa pessoa. Pensa aí um pouquinho, tem um tempinho para pensar. Pensa uma característica boa, uma qualidade que você vê na vida dessa pessoa. Algo que ela faz assim de muito bom. Pode ser até o sorriso dela, o sorriso que ela te dá. O bom dia, o oi, sabe? Ou também pode ser algo que essa pessoa já fez por você, sabe? Essa pessoa já fez algo bom e você nunca agradeceu. Então esse é o momento de você fazer isso. E também se há alguém aqui que tem alguma mágoa, algo contra alguém, esse também é o momento de você pensar assim, peraí, que nem ela falou, né? Se você se identificou com a minha história, de que tinham pessoas que amam você, porém essa pessoa ela não sabe expressar o amor da forma correta e ela te fala palavras duras. Talvez essa pessoa que te magoou, que esteja aqui ou não, essa pessoa não é que ela não te ama, ela também passou por isso. Pessoas disseram coisas difíceis e ela também ainda não aprendeu a expressar o amor. Então perdoe, então vá até essa pessoa e diga aquilo de bom que você vê na vida dela. Agora fica livre para vocês, então podem fazer esse gesto aí. Pode fazer com uma ou mais pessoas, tem liberdade agora. Eu acho muito interessante que a gente consegue enxergar uma qualidade na pessoa, nosso amigo do lado, né? Só que por muitas vezes a gente não consegue enxergar uma qualidade na nossa mãe. Muitas vezes a gente não consegue enxergar uma qualidade no nosso pai. E eu queria contar um pouco da minha história a respeito disso. Queria falar um pouco sobre paternidade com a gente aqui. Aos meus 13 anos, né? Desde a minha infância eu sempre fui criado com a mãe. Apenas a minha mãe. Uma baita de uma guerreira. Aos 13 anos eu resolvi de trabalhar. Meu pai não quis saber de mim. E por isso que eu falo que como é fácil a gente olhar para um amigo que está do lado e dizer, cara, tua qualidade é isso, tu é dessa forma. Mas eu te pergunto, você já fez isso para sua mãe? Mas eu te pergunto, você já fez isso para o teu pai? Hoje eu vejo que tem filhos que desonram o pai. E eu queria ter um pai para dizer isso para ele. Que eu amo ele, que ele é lindo, que ele é o meu braço forte. Que ele me ajuda, que ele me sustém. E hoje esses valores estão se perdendo. Aos 13 anos eu comecei a trabalhar. E quando a gente começa a trabalhar, não sei se você já trabalha, mas quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a criar algo dentro da gente, a independência, né? Então a mãe, nós somos em 12 irmãos, eu e mais 11. Então no momento que eu comecei a trabalhar, aos 13 anos de idade, eu comecei a colocar no meu coração, cara, eu não preciso mais da minha mãe. Eu sou independente agora. E eu comecei a trabalhar.
E nesse tempo eu comecei a ser independente e também nesse tempo eu comecei a tomar meu próprio rumo, de dizer, cara, se eu estou trabalhando, eu tenho meu dinheiro, então eu posso ir para as festas, eu posso curtir. E foi isso que aconteceu, velho. Tinha momentos com meus 13 anos de idade, eu falava para a mãe, mãe, eu estou saindo com meus camaradas. E quando ela queria dizer, não vai, Eduardo, eu já estava lá. Porque isso é interessante, sabe por quê? Porque uma casa que não tem um pai, e às vezes só tem uma mãe, é difícil a mãe conseguir gerar paternidade no filho. Ou vice-versa, se não tem a mãe e só tem o pai. Ou se tu tem o pai e a mãe dentro de casa, e eles não geram isso em ti. Não geram uma correção, não geram um amor. E nesse tempo da minha vida, a mãe não conseguiu mais me segurar. Aí nesse tempo eu comecei a me envolver com a bebida alcoólica. E para mim era muito fascinante, era muito legal, porque é a vibe da hoje em dia, a gente encher a cara, ficar chapadaço. E eu tinha o meu dinheiro, eu não estava nem aí. E muitas vezes eu chegava em casa bêbado, a mãe nem sabia de nada. Mas mãe é mãe, ela está ligada no cheiro da tua camisa. Ela vai sentir um cheiro de um cigarro. Mas eu não estou nem aí, porque minha mãe não me dá bola, o meu pai também não me dá bola. Eu vou meter um louco nesse mundo. E às vezes tu tem razão que tu vai meter o louco nesse mundo, por falta dessa paternidade, por falta desse amor pelo pai e a mãe dentro de casa. Eu te entendo na tua loucura, na tua cabeça, porque eu passei por isso. Às vezes dá de me meter o louco. Mas até o final dessa história tu vai entender algo que eu quero falar. E nesse tempo eu me envolvi com a bebida e chegou os meus irmãos e convidou, Eduardo, vamos para Joinville morar comigo. Nesse tempo eu estava no colégio, estudava no Rio do Peixe. Eu falei, não, demorou, vamos. E a gente foi para lá. Aí lá foi a perdição, cara. Porque daí eu estava longe da minha mãe, estava junto com os meus irmãos, só que os meus irmãos também eram loucos, tá ligado? E foi então que eu conheci um camarada que me apresentou o baseado. E eu acho interessante no que eu vou te contar agora. Quando eu fui fumar o meu primeiro baseado, velho, o gurizão estava com uma maldade. Ele bolou o baseado para mim, acendeu, e deu para mim fumar. Eu comecei a fumar, e ele falou, Du, tu tá fumando errado, tu tem que puxar, tragar, prensar e segurar. Depois tu solta. E um cara que nunca tinha fumado uma maconha na vida começou a fazer isso várias e várias e várias vezes. Resumindo, fumei quase todo o baseado, prensando. Quando eu estava terminando o baseado, eu desmaiei. Teve um momento que eu lembro que eu caí no chão assim. Às vezes eu voltava e eu via ele em cima de mim batendo no meu rosto, Du. E quando eu fechava os olhos de volta, porque tudo estava rodando, estava tudo uma loucura, eu pensei, cara, eu estou morrendo, velho. Sabe por que eu achei que eu estava morrendo? Porque aquele momento que eu olhei para ele, que eu vi ele desesperado em cima de mim. Então aquele cara que estava me passando toda a segurança de dizer, cara, fumar um baseado é da hora, estava desesperado em cima de mim. Eu pensei comigo, ele viu o que ele está fazendo de errado. E naquele momento eu lembro que ele me levantou assim, e me colocou numa cadeira e eu não conseguia ficar mais sentado. E eu caía e eu vi o desespero dele, eu lembro que ele soprava no meu rosto. Eu te falo uma coisa, cuide com as tuas amizades. Nem todas as amizades vão te levar para o caminho certo. Sabe por quê? Porque chegou uma outra roda de uma galera, porque a gente estava num ambiente lá que rolava muita coisa, e eu lembro que eu assim, mal, velho, eu via que os caras estavam tirando sarro da minha cara. E até esse próprio meu amigo me dava flash, eu olhava assim, ele rindo da minha cara, dizendo, ô bicho chapô.
Mas até então, essa outra galera que chegou não tinha visto como eu passei mal. Então, esse emocional do rapaz, ele falou, o cara chapou, pá, ainda bem que passou. Só que daí depois disso, cara, eu continuei andando com esse camarada. E a gente começou a caminhar mais junto. Então, teve determinados momentos da minha vida que eu faltava aula para ir fumar maconha com ele. A gente subia num pico lá em Joinville, que era o Mirante, chamado Mirante. Então a gente via a Joinville inteiro e a gente ficava lá chapando, fumando. E cara, chegou um determinado momento que eu olhei para o colégio, eu já estava no 2º ano, me formei no 2º ano, faltava o 3º ano. Eu falei, cara, eu não quero mais. Não quero mais saber de estudar, vou trabalhar. E antes, até então, era só um baseado, depois começou a se tornar mais baseados. Então, todo momento a gente bolava e fumava. Eu saía, bolava, fumava. Ia trabalhar, bolava e fumava. E eu comecei a ver que, cara, eu estava começando a ficar um pouco dependente dessa parada, porque só gerava alegria no meu coração no momento que eu fumava. Então, nesse tempo, eu vim para Luiz Alves novamente. E quando eu cheguei aqui em Luiz Alves, eu conheci outra turma. Porque, entenda, é só um baseadinho, velho. Só que aquele baseadinho vai te apresentar pessoas que usam coisas piores. É sério, velho. E quando eu cheguei aqui, que eu encontrei um camarada, ele chegou e falou assim, Du, tu fuma um baseado? Ele se ligou que eu fumava. Eu falei, claro, pô, vamos fumar um então, beleza? Saímos do trampo que eu tava, a gente começou a ter relacionamentos. Por isso que eu digo, cuida com o teu relacionamento, velho. Porque todos os envolvimentos que eu tive, teve alguém que estava ali, olha, dessa forma. E eu comecei a se envolver com ele, até então era só o álcool e o baseado. Eu tinha receio das outras drogas, porque eu pensava assim, cara, se o baseado de antes, né, me deu o primeiro baque daquele jeito, imagina as outras drogas. E até então esse brother meu falou assim, cara, vamos para uma baladinha que vai rolar na casa de um camarada nosso. E vamos tomar um êxtase, é para frentaço, velho, tu vai ver. Cheguei lá, todo mundo, cara, sério, toda a galera da festa estava na expectativa. Pô, o Du vai usar a primeira vez um êxtase, só vão ver como é que vai dar ali. Todo mundo ficava naquela expectativa e às vezes a gente, cara, presta atenção, às vezes quando a gente quer ser incluso num determinado galera, né, ser incluso numa determinada pessoal que quer caminhar junto, tu usa. Porque, cara, eu quero ser aceito por eles. E como a Marisa falou, a gente não precisa nada para ser aceito, pois tu já é aceito. E tu vai entender no final porque tu é aceito. E chegou esse determinado dia que eu cheguei lá, tomei o êxtase, aquele som pegando, e foi uma loucura. Só que chegou o final de semana, na outra semana de novo, e na outra semana de novo. Aí dali daquela garagem a gente começou a ir para as baladas. E das baladas, velho, a gente começou a ir para as raves. Que era 2, 3 dias a fio. Um dia eu fui para Curitiba numa rave e a gente ficou de sexta a domingo naquele lugar. E quando acabava, a gente dava mais. Eu lembro que teve pontos que eu tive muitos livramentos de eu estar curtindo a balada. E eu lembro que eu apagava, ia cair, quando eu dava assim, em mim eu voltava, eu pensava, caraca, eu estou quase desmanhando já. Porque aquele êxtase fazia o dali, né, fazia eu expressar a dança, só que o meu corpo já não estava mais aguentando, cara. Então lembra que de um baseadinho, lembra que de um gole de uma cachaça, um gole de uma bebida levou eu para algo maiores. Só que não acaba aí. Chegou determinado momento que o meu financeiro começou a apertar. Eu pensei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a vender. E daí, daquele baseadinho que eu só comprava, hoje eu já estava vendendo.
E do baseadinho, e daqueles êxtase que eu só tinha tomado, hoje eu já estava vendendo. Mas, Du, é tão normal tu vender uma rodinha, vender um êxtase aqui. Sabia que o êxtase é um tráfico internacional? Tu pega uma cadeia federal, velho. E para me manter nas baladas eu fazia isso, velho. Vendia roda lá dentro. E agora eu vou contar algo que essa droga faz na nossa vida, velho. Chegou determinado momento que a gente chegava na sexta-feira, vamos dar ali, beleza, tudo organizado, a gente botava para dentro e pum. Chegava na segunda-feira, uma depressão tão profunda, porque a pira dessa droga, ela te joga toda aquela alegria. Ela solta uma substância no teu cérebro, cara, que vai te botar para frente, tu vai sentir os melhores momentos, é uma loucura. Só que chegava na segunda-feira, o meu corpo não tinha mais aquela alegria, porque já foi usado em todo sábado, todo domingo. E eu naquela depressão. Sabe o que eu fazia? Para suprir aquela tristeza, para suprir aquela falta de paternidade, eu bolava um baseado e fumava. Mas a tristeza continuava. Mas eu sabia que o baseado me fazia ficar feliz por alguns momentos. Sabe o que eu fazia? Eu bolava outro baseado e fumava. Então, olha a dependência, cara, quando tu está suprindo uma droga com a outra. Porque o êxtase me gerava muita alegria no final de semana, mas na segunda-feira me trazia tristeza. E eu achava que o baseado ia trazer alegria na semana. Então eu estava me enterrando nas drogas sem perceber. E no mesmo tempo vendendo. Então olha só que profundo, cara. Eu te pergunto, tu já passou por isso? Tu está passando por isso? Tu já se libertou disso? Eu não sei se o teu pai ou tua mãe geram um amor em ti, porque hoje em dia, os pais, né? Hoje em dia, às vezes, os pais com a tecnologia nas suas mãos, o filho chega, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo, e eles estão tão atrelados nessa vibe, nessa nova tecnologia, que às vezes deixa o filho de lado. Ou às vezes realmente o teu pai é um durão, a tua mãe é uma durona, mas cara, não perca as esperanças deles, velho. Não perca as esperanças do teu pai e da tua mãe, porque você conhece a história deles. Será que os teus avós tratavam tua mãe e teu pai com o mesmo amor? Sabe por que o Na Real School está trazendo isso? Para trazer uma mudança na tua vida. Porque a partir da tua vida isso pode mudar. O dia que tu tiver um filho, tu pode gerar algo diferente nos teus filhos. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso amor. Trazer um amor que vai gerar uma mudança na tua vida. Que, cara, a minha mãe não conseguiu suprir. O meu pai muito menos. Só que eu daqui para frente vou mudar. Eu acredito que chegou pontos da minha vida assim que eu tentava se matar, mas eu era incapaz para isso. Porque eu tinha medo da morte. Mas eu não te conheço, pode ser que tu tem coragem? Já tentasse se matar alguma vez? Já tentasse tirar tua própria vida alguma vez? Eu te entendo, velho, porque às vezes dá vontade. Não sei se tu usa droga, não sei qual que é a ideia, se um dia tu foi abusado, se um dia alguém tirou aquela essência de viver. Mas eu acredito que aquilo que gerou dentro de mim, que mudou na minha vida, vai gerar em ti nessa noite. Chegou determinado tempo, já estou finalizando a minha história, que meu irmão começou a notar na minha vida que eu estava realmente um cara irreconhecível. Quem é esse Du, velho? Que até então o Du era um cara de família, né? Tipo assim, era um irmão próximo. E hoje eu comecei a esconder muita coisa dele. E ele falou, Du, vamos para a igreja comigo. Aliás, vou te levar para um lugar que vai te ajudar.
E eu comecei a ir no lugar com ele, e um dia teve um retiro, que realmente o cara estava pregando isso que eu estava pregando. Chegou a determinado momento, daquilo da palestra que ele estava falando, ele disse assim, ó, vocês que não têm pai, vocês que não têm mãe, vocês que não têm uma paternidade para dizer, vem cá meu filho, que eu quero te amar, quero cuidar de ti. E aquilo começou a mexer dentro do meu coração, né? Ele falou assim, ó, vem aqui na frente, que nós queremos te dar um abraço. E eu lembro que era num domingo isso já, e eu falei, cara, isso é para mim, porque eu não tinha pai, né? A mãe não podia suprir a paternidade. Já pensou, mano, tu começar nessa fase de começar a ter barba e chorar na frente do espelho porque tu não tem um pai para te instruir? Como faz para tirar a barba, pai? Como é que eu ia chegar na mãe e dizer, ô mãe, como é que eu tiro a barba sendo que a minha mãe não tem barba? Tá entendendo? Por isso que eu digo, honra o teu pai, cara. Honre tua mãe, porque se tivesse um pai, eu tenho hoje, né, o meu sogro, mas se eu tivesse um pai que desde criancinha me criou e dissesse, ó, Du é dessa forma, ó, Du é dessa forma, cara, eu não tinha passado por isso, velho, e eu não quero que tu passe por isso. E quando aquele cara falou assim, vem aqui na frente para dar um abraço, que a gente quer te dar um abraço, eu corri lá de trás onde eu estava e abracei aquele cara. E naquele momento, manifestou algo que mudou a minha vida. Quando eu estava com os olhos fechados, eu abri os meus olhos, aquele cara que estava abraçado na minha frente, parecia como uma luz. Parecia como uma luz, porque, cara, eu estava abraçado, não era mais o cara, e ele começou a falar no meu ouvido algo. Ele falou assim, Eduardo, eu nunca te deixei. Eduardo, onde que tu andaste, eu estava contigo te livrando. Eu nunca te abandonei, eu sempre estive contigo. Sabe quem era esse cara, velho? Era Jesus Cristo. Naquele momento que eu abracei, os meus olhos mudaram e eu vi aquela luz brilhosa e algo começou a me pegar por dentro, velho. E algo começou a me pegar por dentro e eu chorava, cara. Eu chorava tanto que eu não sabia nem por que chorava, porque daqui a pouco ele começou a falar da minha vida e começou a dizer, cara, eu estou contigo, velho. E desde aquele então eu nunca mais larguei de Jesus. Desde aquele então, ele começou a botar paternidade na minha vida, começou a levantar homens, figura paterna, figura de homens de me abraçar e de dizer, cara, tu é meu filho amado. E nesse mesmo tempo eu comecei a entender Deus como Pai, porque até então era Deus no céu e eu aqui na terra. Agora quando fala de Pai eu entendo o Deus que a gente tem. Esse Jesus é próximo, cara. Eu acredito que só quem pode preencher essa falta de paternidade, essa tua ansiedade, esse teu desespero, essa tua agonia de pensar, de dizer, cara, qual que vai ser a ideia de amanhã? O que eu tenho amanhã? Não quero mais viver amanhã. O único que pode te suprir isso do teu coração é Jesus Cristo, cara. Só Ele pode, cara. E eu te faço uma pergunta. Quem que é Cristo? Levante suas mãos. Quem que é Cristo? Quem que é? Eu te pergunto, quem que é esse Cristo que preenche as tuas áreas? Porque eu acredito que tem muitas pessoas com áreas aqui que não foram tratadas ainda. Sabe por quê? Porque nessa área, Jesus, tu não vou deixar tu acessar. E todas as minhas áreas, principalmente de paternidade, de amor a Jesus, de amor como um filho, eu fui gerado. Eu queria neste momento chamar a galera do Na Real School aqui na frente. Queria que os irmãos se colocassem de pé. Cara, eu não conheço a tua vida. Poucos a gente conhece aqui porque a gente tem amizade. Todos aqui foram criados por pais e mães. Todos aqui tiveram a figura paterna.
Eu acredito que, cara, nessa noite a gente está aqui com esse mesmo propósito de quando eu fui naquele lugar. Que o cara disse assim para mim: ei, quem nunca teve um amor de pai? Quem nunca teve um amor de mãe? Quem nunca teve? Porque a família é base de tudo, irmão. Eu quero te convidar, velho, para que tu venha aqui na frente. Nós queremos te abraçar. Nós queremos te abraçar, velho, e gerar aquele amor que um dia eu abracei e me curou. Aquele amor que um dia eu abracei que, cara, tudo mudou minha vida, os meus olhos, meu coração. Eu lembro que depois que eu saí desse retiro, eu cheguei em casa, sabe o que aconteceu? A primeira pessoa que eu encontrei na minha frente, que foi minha mãe, eu abracei ela e comecei a pedir perdão, velho. Mas por que tu pediu perdão? Porque, cara, eu pedi perdão para ela, eu não sei porque que eu pedi perdão, mas de tantas coisas que eu fiz de errado para ela. Porque às vezes eu chegava em casa, velho, tão drogado, e ela estava acordada de madrugada, e ela perguntava lá da cama: ô Du, é tu? E eu todo drogado, eu falava: ô mãe, sou eu, pode dormir, fica sossegada. Então eu sabia que aquele momento ela ia dormir também. E no outro dia eu não conseguia acordar porque meu corpo estava... Cara, eu te convido, vem aqui na frente sem vergonha, não. Não precisa ter com vergonha. Nós queremos te abraçar. Nós queremos te abraçar, velho. Nós queremos quebrar áreas na sua vida hoje que, cara, pode ser um divisor na tua água, na tua vida. Pode ser um divisor que hoje tu pode entender Deus como o teu verdadeiro Pai. Você pode entender Jesus Cristo como o teu verdadeiro amor. Fica o teu critério, meu irmão, de querer esse Jesus. Eu oro para que, cara, se tu nunca entendeu Deus como Pai, hoje tu vai entender, velho. Eu acredito que vai haverá testemunhos de dizer: cara, Du, hoje eu estou entendendo Deus mais perto de mim. Hoje eu cheguei em casa, abracei minha mãe, abracei meu pai, e algo queimou dentro do meu ser. Eu te desafio, meu irmão, eu te desafio, minha irmã. Abraça o teu pai, abraça a tua mãe. Mas Du, eles não merecem. Sim, eles merecem, velho. Sabe por quê? Se eles não merecem é porque eles nunca foram ensinados da forma de como amar. Mas, cara, tu tem o amor do Senhor agora. Tu tem o amor do Senhor dentro do teu coração, e agora tu vai levar esse amor para a tua casa. Abraça o teu pai, velho, abraça a tua mãe. Por mais que tu não saiba o que tu vai falar, mas só abraça e peça perdão, que o resto o Senhor vai fazer. Quando eu fiz isso para minha mãe, eu nunca imaginava que ela ia se render aos pés dela para Jesus. Eu lembro que depois que eu abracei ela e disse: mãe, me perdoa por tudo que eu fiz por ti, ela começou a me enxergar com outros olhos. Hoje ela fala para os meus outros irmãos assim: ó, vai lá se aconselhar com o Du. Porque parece que eu fui o único filho que gerei algo dentro dela com o amor de mãe, de filho para mãe. Então eu oro para que nessa noite, irmão, reconciliamentos aconteçam. Eu oro para que filhos voltem os seus corações para os seus pais, e seus pais para os corações dos seus filhos. Eu acredito que a depressão vai passar por causa disso. Eu acredito que a tristeza, a ansiedade vai passar por causa disso. Volte a amar o teu mãe, volte a amar o teu pai. Ainda que eles não mereçam, mas volte. Amém? Levante suas mãos para o alto assim, diz assim: obrigado, Jesus. Eu me rendo aos teus pés. Eu declaro que o Senhor
é meu único, meu suficiente Senhor e Salvador. Tu és o meu papai, Tu és o meu Abba. E aqui por diante, Senhor, andarei nos Teus caminhos, caminharei contigo. Gere em mim o Teu amor, para mim gerar em outras pessoas. Escreve meu nome no livro da vida, pois eu sou geração sua, povo exclusivo seu. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda Ele porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus.